Partículas invisíveis que combatem células cancerígenas, robôs microscópicos capazes de nadar na corrente sanguínea, embalagens que não deixam alimentos apodrecerem, tecidos inteligentes que não amassam e nem sujam, vidros invisíveis e flexíveis. O Band News Docs vai viajar pelo fantástico universo molecular da nanotecnologia. A nanotecnologia é a ciência que manipula as estruturas moleculares dos materiais com o objetivo de alterar as suas propriedades intrínsecas e obter, assim, novas aplicações para eles. Essa manipulação acontece numa escala molecular visível apenas com microscópios eletrônicos. Um nanômetro é 1 bilhão de vezes menor do que o metro. Para se ter uma ideia dessa escala, a cabeça de um alfinete, por exemplo, tem 1 milhão de nanômetros. A espessura de um fio de cabelo, 100 mil nanômetros. O glóbulo vermelho possui 2.500 nanômetros de largura. O vírus da gripe, 100. E o diâmetro do DNA, 2 nanômetros e meio. Apesar de ser uma ciência relativamente recente, a nanotecnologia é facilmente encontrada na natureza e também tem sido aplicada empiricamente desde a antiguidade. O que faltava era a ciência ter instrumentos tecnológicos capazes de enxergar essa dimensão e descobrir esse mundo nano. A nanotecnologia, efetivamente, já foi utilizada, não com esse nome, mas, entretanto, já em tempos imemoriais, né? Nós poderíamos, por exemplo, citar o que seriam os chamados vidraceiros medievais, né? Que produziam cores nos diferentes vitrais utilizando nanopartículas de ouro de diferentes tamanhos. Essas pequenas partículas de ouro, quando energizadas pelo Sol, eram capazes de destruir poluentes do ar, como produtos orgânicos voláteis, que podem muitas vezes vir de móveis, tapetes e tintas. Quer dizer, eles funcionavam, né, claro que não com esse nome, como purificadores de ar fotocatalíticos. Um outro exemplo também bastante interessante desses tempos, né, bastante longínquos, é exatamente a metalurgia. No caso da metalurgia se gerou, certo, o famoso aço de Wurtz, ou chamado aço de Damasco, que levantou uma questão bastante interessante. Será que os antigos metalurgistas dominavam a nanotecnologia? Podemos dizer que, de certa forma, sim. Recentemente descobriu-se que esses aços continham compostos do tipo bastante semelhantes aos nanotubos de carbono, e nós sabemos que os nanotubos de carbono conferem uma dureza excepcional aos materiais. O primeiro cientista a falar sobre as aplicações da nanotecnologia foi o físico norte-americano e prêmio Nobel Richard Feynman, em 1959. Nas décadas seguintes, a nanotecnologia se desenvolveu intensamente. Viveu o apogeu no início do século XXI e segue considerada a ciência do futuro com potencial para provocar uma nova revolução industrial. A nanotecnologia, ela pode ser considerada como absolutamente revolucionária. Eu costumo dizer que se trata de uma plataforma de conhecimento onde temos o estudo, o design, a criação, a síntese, a manipulação e a aplicação de materiais funcionais, ou isto é, materiais que apresentam funcionalidades diferentes, dispositivos e sistemas através do qual a matéria se encontra, ou partes desses sistemas, nós temos a presença de matéria em nível nanométrico. Eu estou me referindo aqui em nível nanométrico, certo? Entre 1 e 100 nanômetros. Isto é em nível atômico, portanto, e molecular. E essa situação de estarmos na escala nanométrica gera a possibilidade de termos novos fenômenos e novas propriedades da matéria quando ela adentra a essa escala de tamanho. Qualquer estrutura construída pelo homem que tenha entre 1 e 100 nanômetros é considerado um produto nanotecnológico. Nessa escala de tamanho, os átomos se comportam de maneira diferente, podendo apresentar novas propriedades. Quando nós manipulamos a matéria na escala nanométrica, nós temos propriedades que não são observadas com o material
em escala macroscópica. Um exemplo bastante interessante disso é o ouro. Todo mundo sabe que o ouro é dourado, né? E ninguém vai contestar que o ouro é dourado. Entretanto, se nós produzirmos nanopartículas de ouro numa dispersão, nós veremos que essas nanopartículas dão uma cor avermelhada. E mais importante do que isso, a cor pode mudar dependendo do tamanho da nanopartícula ou mesmo da forma da nanopartícula. Então, se eu tenho esferas de nanopartículas esféricas, a cor delas pode ser diferente de se eu tiver cilindros de ouro, também na escala nanoscópica. Exatamente por serem invisíveis, os produtos nanotecnológicos estão mais presentes no nosso dia a dia do que se imagina. Nós temos várias aplicações da nanotecnologia que já estão entre nós. Com relação às aplicações mais próximas, ou seja, as aplicações do nosso dia a dia, nós podemos citar a área de cosméticos, onde temos protetores solares e cremes dermatológicos, equipamentos eletrônicos, tais como telefones celulares, players de música, televisores e telas de alta definição. Na área de medicamentos, por exemplo, vacinas, formulações de produtos oncológicos e drug delivery, ou seja, sistemas que são concebidos para entrega eficaz de moléculas terapêuticas em diferentes alvos, sistemas de iluminação em geral, que são chamados LEDs, de tratamento e sensoriamento de águas e gases, por exemplo, né, sensores e atuadores, e temos também a remediação ambiental de efluentes industriais. Além disso, uma área que também cresce bastante é a área utilizando biocerâmicas com características de tamanho nanotecnológico em próteses e órteses, entre outros exemplos que nós poderíamos citar. Com tantas aplicações, o melhor seria tratar a nanotecnologia no plural. Existem, na verdade, várias nanotecnologias aplicadas aos mais diferentes segmentos científicos e industriais. Elas são classificadas segundo seu modo de produção e a natureza do meio em que acontecem. Isso pode ser explorado de diversas maneiras diferentes, e eu gostaria de enfatizar uma que é muito importante, que já é usada para o bem da nossa saúde, que são esses sistemas de liberação controlado de fármacos usados na maioria dos remédios e dos tratamentos que são muito sofisticados. Então, toda vez que nós temos um remédio de alto custo, em geral é porque esse remédio tem propriedades especiais que foram estudados na escala nanoscópica e eles são liberados no nosso corpo também por procedimentos especiais. Então, por exemplo, hoje nós conseguimos ter dose única de alguns remédios, ou uma dose que você pode tomar a um tempo bastante grande, né, uma vez por semana, uma vez por mês, e isso só é possível porque foram desenvolvidos sistemas de nanotecnologia para que o princípio ativo daquele remédio pudesse ser liberado aos poucos, de maneira controlada, por longo tempo. A evolução dos computadores nas últimas décadas é um exemplo da aplicação de nanoprodutos. Se nos anos 80 os processadores eram produzidos com litografia de 1000 nanômetros, hoje chips da última geração são fabricados com tecnologia de 14 nanômetros. Uma redução absurda no tamanho dos componentes e um salto gigantesco em performance. Uma das características da nanotecnologia é a questão do tamanho, ou seja, o seu tamanho nanométrico, ou seja, 10 a menos 9 do metro, ou seja, o bilionésimo do metro, ou seja, cerca de 50 a 60 mil vezes menor do que um fio de cabelo. Um outro aspecto é que os elementos químicos e substâncias químicas, quando estão nessa escala de tamanho, apresentam propriedades únicas, propriedades químicas, físicas, biológicas, de forma geral muito pronunciadas, que não observamos quando temos o material em escala macroscópica. Essas duas situações fazem com que seja atraente o seu uso, e aqui falamos então dos chamados nanomateriais, porque os nanomateriais são efetivamente a alma da nanotecnologia.
Entre os nanomateriais recentemente desenvolvidos, o grafeno é o mais cobiçado e versátil, considerado o mineral do século. É composto apenas por átomos de carbono ligados entre si, formando estruturas hexagonais. Mais duro do que o aço, mais leve do que o alumínio, totalmente flexível e quase transparente, o grafeno se tornou alvo de pesquisas no mundo todo. O grafeno são folhas com uma única camada de átomos de carbono porque ele é tão fino, ele tem propriedades muito diferenciadas de um material de carbono normal. Lembrando, grafite, por exemplo, é um material que só tem carbono, mas as propriedades do grafite são muito diferentes das propriedades do grafeno. Então, alguma das propriedades do grafeno, ele pode ser condutor de eletricidade, então hoje se empregam grafenos ou materiais baseados em grafeno para circuitos elétricos. Ele pode ter uma resistência imensa, então você pode usar grafeno para, por exemplo, coletes à prova de bala ou contra colisões. Então, o grafeno é um material muito versátil, com uma quantidade enorme de possíveis aplicações, e ele já pode ser produzido em quantidades razoáveis a um custo que não é tão alto. No início, o custo era bastante alto. Para aumentar ainda mais a rigidez, pesquisadores começaram a estudar nanoestruturas de grafeno em formato de tubos. No Brasil, por exemplo, nós já temos grupos de pesquisa de universidades e empresas que surgiram de universidades que podem produzir grafeno de alta qualidade e numa quantidade que é passível de empregar, de colocar em prática para aplicações tecnológicas. Então, o grafeno pode ser um material revolucionário para a indústria. As suas aplicações ainda não estão no nosso cotidiano, como nós esperamos que possam estar num futuro próximo, mas mais importante do que essas aplicações que virão é que, a partir da descoberta do grafeno, observou-se também que há muitos outros materiais que têm características parecidas, que podem ser produzidos na forma de camadas de átomos, ou seja, materiais de duas dimensões. E esses materiais hoje são muito importantes, por exemplo, para sensores e outras aplicações. Pesquisadores também investigam outra propriedade dos nanocilindros de carbono, a condutividade. A ideia é transformar o grafeno em nanofios que podem substituir o silício na fabricação de microchips. Com nanotubos, nós podemos sonhar em ter circuitos eletrônicos constituídos por um único nanotubo. Quais seriam as implicações de você ter circuitos ou dispositivos feitos de nanotubos? Você poderia ter uma densidade de circuitos num dispositivo muito maior do que a de hoje. Então, nós vivemos já numa época de muita miniaturização. Por exemplo, hoje nós temos computadores, ou o nosso telefone celular tem a mesma capacidade de processamento de que computadores que eram imensos, tamanho de uma sala há 40, 50 anos. E isso só foi possível devido à miniaturização que foi possibilitada por várias tecnologias, inclusive nanotecnologia. Se agora, com nanotubos de carbono, nós pudermos produzir dispositivos eletrônicos em que um único nanotubo forma um dispositivo, nós teremos uma nova revolução da eletrônica. Outra novidade da nanotecnologia: a menor unidade de memória atômica do mundo, desenvolvida por engenheiros da Universidade do Texas. Um único átomo consegue armazenar 100 vezes mais dados do que as memórias atuais. O pessoal da Universidade do Texas, em Austin, tiveram a possibilidade de criar o menor dispositivo de memória até então concebido. Na verdade, os pesquisadores vinham trabalhando há mais ou menos uns 2 anos, quando tiveram a possibilidade de criar, então, o menor dispositivo de armazenamento. Esse armazenamento de memória que nós chamamos armazenamento de memória denso. E nesse trabalho, há 2 anos atrás, os pesquisadores reduziram muito o tamanho dessa memória
E hoje, né, conseguiram um resultado absolutamente excepcional. Ou seja, eles conseguiram reduzir o tamanho ainda mais, certo? Chegando a uma seção transversal de mais ou menos 1 nanômetro quadrado. E que tal um vidro nanotexturizado, flexível e invisível que não reflete luz? Cientistas norte-americanos do Centro para Nanomateriais Funcionais desenvolveram um método que cria formas em escala nanoscópica do material. Eu posso ter propriedades do vidro em material flexível. Então, qual é uma propriedade muito importante do vidro? É que ele é transparente. Ele é transparente. Então, essa propriedade de transparência pode ser obtida em materiais flexíveis e que também possam conduzir eletricidade, também possam servir como dispositivos. Então, essa é uma meta que está sendo perseguida por pesquisadores no mundo todo, com grandes avanços, e em breve será possível, com esses dispositivos, por exemplo, monitorar as funções vitais de um ser humano, ou mesmo monitorar algumas características do ser humano que possam, por exemplo, prever se a pessoa pode ter algum problema de saúde no curto prazo ou no médio prazo. Os nanomateriais contribuem também para a preservação do meio ambiente. Nanocomponentes melhoram a eficiência dos painéis solares e das turbinas eólicas. E nanobolhas com catalisadores ajudam no tratamento e purificação da água. Os problemas do meio ambiente são dos mais graves que a humanidade enfrenta hoje. E a única saída para você mitigar esses efeitos da poluição, dos diversos tipos de poluição, é a ciência. Nós precisamos desenvolver novas metodologias, novos materiais que possam minimizar esses efeitos. E a nanotecnologia tem um papel muito relevante para esse objetivo de mitigar efeitos do meio ambiente. São muitas possibilidades de nanotecnologia. Esse desenvolvimento foi feito na Universidade de Queensland, na Austrália, onde os pesquisadores desenvolveram células solares de pontos quânticos. Os pontos quânticos também são chamados quantum dots, ou também são chamados ilhas quânticas, né? E, na verdade, o que foi feito pelo pessoal de Queensland foi exatamente fazer filmes finos flexíveis, certo? E esses filmes finos flexíveis tinham a característica de gerar eletricidade, certo? Mesmo em condições de pouca luz, certo? É como se você pegasse, certo, uma folha de plástico bastante fina e transparente e introduzisse, certo, através de algum processo químico ou físico, os quantum dots dentro dessa folha. Na indústria têxtil, a nanotecnologia está desenvolvendo tecidos inteligentes que não mancham ou amarrotam. E na indústria alimentícia, garante a durabilidade de frutas e verduras em embalagens revestidas com nanopartículas. Existem muitos benefícios práticos com a presença desses produtos, ou seja, revestimentos de embalagens, tecidos inteligentes e etc., né? E uma das características desses produtos é exatamente uma propriedade que nós chamamos de propriedade de materiais hidrofóbicos ou oleofóbicos. O que quer dizer isso? São materiais que repelem a água ou óleo, portanto, podendo ser usados em roupas, em vestimentas de todo dia, mas também tem muitas aplicações em roupas profissionais. E outra questão também importante são as embalagens, né? Nós temos hoje embalagens que já têm uma certa inteligência. Por exemplo, embalagens que têm, dentro da sua própria constituição, tem sensores, né? Nanopartículas, por exemplo, que são capazes de detectar a presença de gases que são, por exemplo, oriundos da decomposição do produto. De maneira, então, que, nessa condição, esses gases são detectados e, por exemplo, geram uma coloração especial na própria embalagem
E com o objetivo de diminuir a proliferação de bactérias nos hospitais, pesquisadores estudam o uso de nanopartículas de prata com ação bactericida no preparo de um revestimento de madeira para móveis hospitalares. Isso pode tanto servir como um efeito bactericida, como servir como um efeito bacteriostático, ou seja, impedir crescimento de bactérias numa superfície. Então, as nanopartículas de prata já são empregadas em tecidos, por exemplo, em diversos tipos de recobrimento para hospitais ou para outros ambientes em que a contaminação por bactérias é um problema. Apesar da grande variedade de aplicações, é na área da saúde, com certeza, que a nanotecnologia promete as maiores inovações. A questão da solda biológica é uma coisa que está sendo perseguida há muitos e muitos anos, né? Na verdade, a ideia desses biomateriais de soldagem, né, como eu disse, ele já vem há algum tempo, certo? E, na verdade, uma substância-chave nesse processo era exatamente a albumina, né? A albumina é uma proteína, certo? Muito comum, certo? Quando essa proteína sofre o processo de renaturação, ou seja, a proteína sofre uma transformação e quando ela volta à sua situação inicial, certo? Ela faz com que essa proteína, ao estar em contato com outros tecidos, certo? Acaba se enredando com as moléculas de colágeno e dessa maneira você tem um aumento da adesão. Esse aumento da adesão é que, na verdade, entre parênteses, estamos chamando de soldagem. A nanotecnologia também pode controlar a ação dos antibióticos no nosso corpo. Nanocápsulas inteligentes liberam medicamentos em doses menores por muito mais tempo, evitando maiores efeitos colaterais. Um dos grandes desafios da medicina é fazer com que o remédio consiga chegar no local onde ele deve chegar, sem se espalhar para outros locais. Então, tem uma liberação que vai ser no local necessário. Então, por exemplo, se eu tenho uma infecção num determinado órgão, o ideal é que aquele remédio consiga chegar no foco da infecção. Esse é um ponto. E que ele não vá para outros lugares para evitar efeito colateral. Outro desafio é que a quantidade que seja liberada seja a suficiente para, por exemplo, debelar aquela infecção, sem que haja efeitos colaterais. Ou seja, tem que ser suficiente, mas não pode ser grande demais, porque causará efeitos colaterais. E que que a quantidade possa ser liberada com o tempo, por um período prolongado de tempo, para fazer com que todas as possíveis, por exemplo, bactérias que possam surgir, sejam eliminadas com a liberação daquele princípio ativo. Então, isso no caso é o antibiótico, mas esse conceito vale para outros tipos de drogas também, por exemplo, uma droga quimioterápica para poder matar as células de um tumor cancerígeno. Mas entre todas as criações da nanotecnologia, a mais fantástica, sem dúvida, são os nanorobôs. Cientistas chineses construíram um nanorobô carregado com uma enzima capaz de coagular o sangue que alimenta as células cancerígenas e eliminaram com sucesso o tumor nos animais testados. Já pesquisadores do Instituto de Israel e da Universidade da Califórnia criaram os nanorobôs nadadores, máquinas minúsculas que viajam pelos estreitos vasos sanguíneos transportando medicamentos. Com apenas 800 nanômetros de largura, os peixinhos microscópicos são 100 vezes menores do que um grão de areia. Ele pode viajar pela corrente sanguínea em busca de tumores. Assim que detecta um tumor, ele libera uma substância que nós chamamos de trombina. A trombina é uma proteína que age clivando as proteínas de determinados sítios. Ou seja, a principal função dela é exatamente estar ligada ao processo de coagulação. E no momento que existe essa coagulação, certo? Diretamente no tumor, o que acontece? Ele corta o suprimento de sangue, certo, do tumor, e dessa maneira ele mata de fome o tumor. Então, como o nanorobô é de DNA, ele é um material biocompatível e biodegradável, natural, e ele é eliminado do corpo, certo, após
concluir a sua tarefa. E tem mais: nanoespermatozoides que se locomovem com facilidade em líquidos viçosos. A pesquisa, conduzida por pesquisadores alemães, promete revolucionar os métodos de fertilização existentes. Se, por um lado, crescem as expectativas e os investimentos em nanotecnologia, por outro, faltam estudos sobre a toxicidade desses novos produtos para garantir a sua segura utilização. Regularizar o uso de nanomateriais é um dos grandes desafios futuros. Essa é uma questão interessante, né? Importante. Nós estamos muito envolvidos nesse tipo de assunto, né? Que é a questão dos impactos da nanotecnologia para o homem e para o meio ambiente. Né? Tal situação fez com que nascesse a nanotoxicologia, que tem aspectos conceituais diferentes da toxicologia convencional, dado que a questão não é só uma questão de concentração, mas envolve outras questões, tais como tamanho, morfologia, topologia e os fenômenos de biodistribuição, entre outros. Dada essa situação, 2 novos conceitos fundamentais estão sendo utilizados em nanotecnologia. O primeiro recebe o nome de Safe by Design, ou seja, seguro desde o projeto. E o segundo é o Science for Regulators, ciência para regulação. Né? Fazer uma ciência para passar os dados, os resultados obtidos nos laboratórios, para que os legisladores possam fazer a regulação da nanotecnologia. A China é o país que mais produz ciência na área de nanotecnologia, com quase 25% da produção global. O Brasil ocupa a 18ª posição, com 1,4% de participação. Para ser mais competitivo, o país tem de investir mais em pesquisas e aproximar mais a universidade da indústria. O Brasil tem um potencial enorme para geração de ciência e tecnologia, como tem sido demonstrado com essa pandemia agora. Então, são muitos exemplos de produtos e processos que são criados no Brasil e que beneficiam a sociedade, e que o investimento em ciência e tecnologia, em educação e conhecimento é que vai fazer com que o Brasil possa vencer os seus grandes desafios. Então, essa é uma mensagem muito importante para a nossa sociedade, para a nossa classe política, de que o investimento em ciência e tecnologia é essencial para que a vida da nossa população possa ser melhorada.